Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal, Crescendo no Reino, onde vamos explorar a fascinante história de Enoque. Uma figura intrigante com uma história que atravessa séculos. Este vídeo será dividido em 5 partes, para melhorar a sua dinâmica de aprendizado. Na primeira parte, vamos falar sobre as origens de Enoque. Em sequência, falaremos sobre a vida de retidão de Enoque. E em seguida, as visões e profecias de Enoque. Depois falaremos sobre o misterioso desaparecimento. E por último, mas não menos importante, falaremos sobre o legado de Enoque. Então se prepare para entender sobre quem foi Enoque e os motivos que o tornam tão importante na história. As origens de Enoque. Enoque, um personagem cujas raízes se estendem até os primórdios da humanidade, é figura de destaque nas antigas escrituras. Descendente direto de Sete, filho de Adão e Eva, ele emergiu em uma era de transição e mudanças significativas. A narrativa começa nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, onde a genealogia de Enoque é meticulosamente registrada. Sua linhagem, conectada à semente de Sete, carrega um peso simbólico na história da redenção humana. Em um período marcado pela queda da humanidade, Enoque surge como uma luz de retidão em meio às sombras. As páginas antigas nos revelam que Enoque não era apenas um homem comum. Seu nome, traduzido como dedicado ou iniciado, reflete a sua conexão especial com o divino. Desde tenra idade, Enoque exibiu características singulares, indicando que sua vida seria extraordinária. O ambiente ao redor de Enoque era desafiador. Uma sociedade em transformação, onde a influência da linhagem de Caim gerava conflitos e desafios morais. No entanto, Enoque escolheu um caminho de retidão, destacando-se como uma figura que permanecia inabalável em sua devoção a princípios mais elevados. Sua jornada de vida, permeada por atos justos e uma conexão íntima com o divino, inspirou muitos ao seu redor. Enoque não apenas resistiu às pressões do seu tempo, mas também se tornou um farol de esperança para aqueles que buscavam uma vida alinhada com propósitos superiores. Enquanto suas raízes eram profundas na história da humanidade, a singularidade de Enoque manifestou-se em sua relação íntima com Deus. Sua vida foi caracterizada por uma comunhão extraordinária, marcada por visões e revelações que transcenderam os limites do compreensível. Ao explorarmos as origens de Enoque, é vital compreendermos a riqueza simbólica de sua genealogia e a maneira como ele se tornou uma âncora de esperança em um mundo em constante mudança. Sua herança, traçada desde os primórdios, é um testemunho da interseção entre o divino e o humano. A vida de retidão. Enoque, um homem de retidão inabalável em uma era permeada por desafios morais. Sua vida se desdobrou como uma narrativa de virtude, destacando-se em meio a uma sociedade em constante evolução. Desde tenra idade, Enoque mostrou sinais de uma natureza excepcional. Sua dedicação a princípios elevados o distinguia, mesmo em uma época em que a moralidade estava sob ameaça. Ele escolheu trilhar o caminho da retidão, mesmo quando outros se desviavam. A infância de Enoque. Enoque cresceu em um ambiente desafiador, onde as linhagens de Caim e Sete colidiam. No entanto, sua infância foi marcada por uma determinação precoce de buscar a verdade e a justiça. Seu caráter moldou-se em resposta aos desafios que enfrentava, preparando-o para a notável jornada que estava por vir. O jovem justo. À medida que Enoque amadurecia, sua reputação de justiça se espalhava. Ele se tornou conhecido como o jovem justo entre sua comunidade. Sua conduta exemplar inspirava outros a reavaliarem suas escolhas e a seguirem em direção a uma vida mais virtuosa. Enfrentando desafios morais. A sociedade ao redor de Enoque enfrentava desafios morais crescentes, mas ele permaneceu firme em seus princípios. Sua vida de retidão não era apenas uma resposta ao ambiente, mas uma escolha consciente de viver de acordo com valores mais elevados. O líder moral. Enoque emergiu como um líder moral em um tempo de incertezas. Sua influência se estendeu além de sua própria família, alcançando a comunidade que o cercava. Seus conselhos eram procurados, e sua sabedoria tornou-se uma bússola para aqueles que buscavam orientação em um mundo complexo. O impacto duradouro. A vida de retidão de Enoque deixou um impacto duradouro.
Sua integridade não apenas resistiu ao teste do tempo, mas continuou a inspirar gerações futuras. Mesmo em meio à adversidade, ele permaneceu como um farol de esperança e um exemplo vivo de como a retidão pode moldar o destino individual e coletivo. As visões e profecias de Enoque. Enoque, um homem cujo destino estava entrelaçado com visões divinas e profecias reveladoras. Sua vida transcendeu os limites do ordinário, proporcionando uma visão única do futuro da humanidade. A revelação celestial. A jornada de Enoque rumo às visões começou com uma experiência transcendental. Ele foi levado às esferas celestiais, onde testemunhou a grandiosidade do divino. Essa revelação transformadora não apenas fortaleceu sua fé, mas também o capacitou a compartilhar vislumbres do que estava por vir. Profecias sobre o dilúvio. Entre as profecias mais impactantes de Enoque, destaca-se sua visão do dilúvio iminente. Ele alertou sua comunidade sobre as águas que cobririam a terra, instando as pessoas a se arrependerem. Sua previsão detalhada serviu como um aviso crucial em um momento crítico da história. Viagem pelos céus e conhecimento cósmico. Além das profecias terrenas, Enoque também recebeu uma visão cósmica. Ele foi conduzido por uma jornada pelos céus, onde testemunhou mistérios celestiais e adquiriu conhecimentos cósmicos. Essa experiência transcendental ampliou sua compreensão sobre o cosmos e o papel da humanidade nesse vasto universo. Revelações sobre o Messias. As visões de Enoque se estenderam até o advento do Messias. Ele recebeu revelações detalhadas sobre o Salvador que viria a redimir a humanidade. Suas profecias sobre a chegada de um guia espiritual foram interpretadas ao longo dos séculos como uma antecipação messiânica única. O legado profético. O legado profético de Enoque transcendeu gerações. Suas visões não apenas delinearam eventos futuros, mas também deixaram um roteiro espiritual para aqueles que buscam compreender o propósito da existência. Seu legado profético é um farol que continua a iluminar o caminho daqueles que buscam sabedoria além das fronteiras do visível. O misterioso desaparecimento. Enoque, um homem cuja vida foi marcada por retidão, visões e profecias, deixou o mundo perplexo com seu desaparecimento repentino. As antigas escrituras nos oferecem poucos detalhes, mas o que sabemos é suficiente para alimentar a especulação e o fascínio. O relato bíblico. As escrituras nos relatam que Enoque andou com Deus e, de repente, não foi mais encontrado entre os mortais. Essa descrição concisa, embora carregada de significado espiritual, deixa espaço para interpretações diversas. O que realmente aconteceu naquele momento transcendental? As teorias e especulações. Inúmeras teorias surgiram ao longo dos séculos para explicar o desaparecimento de Enoque. Alguns acreditam em uma ascensão direta aos céus, enquanto outros propõem que ele tenha sido levado para uma dimensão espiritual. A falta de detalhes explícitos permite que a imaginação floresça, gerando uma variedade de interpretações. A ascensão aos céus. Uma das teorias mais difundidas é a ascensão direta de Enoque aos céus. Essa interpretação sugere que sua proximidade com Deus atingiu tal nível que ele transcendeu a existência terrena, sendo levado para uma esfera celestial. Essa visão alimenta a esperança de um destino glorioso além das fronteiras conhecidas. A jornada para uma dimensão espiritual. Outra teoria intrigante sugere que Enoque adentrou uma dimensão espiritual. Seu desaparecimento repentino poderia indicar uma transição para um estado de existência além do alcance humano. Essa ideia abre espaço para reflexões sobre a interseção entre o material e o espiritual. O impacto no legado de Enoque. Independentemente da teoria adotada, o impacto do desaparecimento de Enoque é inegável. Sua ausência física não apaga a influência duradoura que ele deixou na história da humanidade. Seu legado, alimentado por mistério, continua a inspirar a busca por significado e conexão com o divino. O legado de Enoque. Enoque, uma figura que transcende o tempo, deixou para trás um legado que ecoa através dos séculos. Seu impacto não se limita aos eventos de sua época, mas ressoa na espiritualidade e na busca pela conexão divina. Inspiração para gerações. O legado de Enoque é, antes de tudo, uma fonte perene de inspiração. Sua vida de retidão,
Visões celestiais e profecias ressoam como um chamado para uma vida mais significativa. Gerações após gerações encontraram inspiração em seus passos, buscando replicar sua devoção e compromisso com a verdade. Referência de integridade. A integridade inabalável de Enoque estabeleceu um padrão elevado para a conduta humana. Em um mundo muitas vezes marcado por escolhas questionáveis, ele permanece como uma referência de retidão e honestidade. Seu exemplo continua a desafiar aqueles que buscam viver uma vida de virtude. Enigma espiritual. O misterioso desaparecimento de Enoque transformou em um enigma espiritual. Sua ausência física deu origem a diversas interpretações, alimentando a espiritualidade e estimulando reflexões sobre a natureza da existência e a relação com o divino. Seu enigma continua a provocar a mente daqueles que buscam compreender os mistérios da fé. Fonte de sabedoria. As visões e profecias de Enoque se tornaram uma fonte inestimável de sabedoria. Seus ensinamentos transcendem culturas e épocas, oferecendo insights profundos sobre a natureza humana, a espiritualidade e o propósito da vida. Sua sabedoria é uma luz orientadora para aqueles que buscam compreender as complexidades da existência. Transformação pessoal. O legado de Enoque é mais do que uma narrativa distante, é um convite à transformação pessoal. A busca pela proximidade com o divino, a integridade moral e a visão espiritual tornaram-se pilares para aqueles que buscam trilhar um caminho significativo. Enoque desafia a mediocridade e inspira uma jornada em direção à excelência espiritual. E assim concluímos nossa jornada pela incrível história de Enoque. Espero que vocês tenham apreciado essa imersão no passado e nas maravilhas de sua vida. Se gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos fascinantes. Nos vemos no próximo vídeo.